Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Vamos dar início à nossa 7ª aula remota, tá? Vamos prestar atenção. 8º ano. Pessoal, vamos dar início à nossa 7ª aula com vocês do 8º ano, tá? Nós vamos iniciar falando sobre radiciação. Pessoal, começaremos hoje a estudar radiciação, tá? O símbolo que representa a raiz, esse símbolo aqui, que nós chamamos ele de radical, tá? Então, a definição. A radiciação é a operação inversa da potenciação e é representada da seguinte maneira. A raiz de n, onde esse n é o índice, que pode ser 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Esse n começa a partir do número 2, tá? O A é chamado de radicando e esse B é chamado de raiz. E o símbolozinho aqui, ó, radical, coloquei ele aqui lá de fora para a gente representar ele, tá? Bom, pessoal, aqui nós temos os termos da radiciação, tá? Quais são os termos da radiciação? No primeiro exemplo eu coloquei o N, que é o índice, o radical, que é o símbolozinho, ó, da raiz, e o radicando, que é o que está dentro desse radical, tá? Ou dentro da raiz em si. Então, um exemplo. O índice aqui é 2, o radical é este símbolo, o radicando é o 81 e a raiz é o 9. Outro exemplo, pessoal. Raiz quadrada de 4. O 2 é o índice. O radicando é o que está dentro da raiz, o radical é esse símbolozinho e o 2 é a raiz em si, tá? Lembrando que as raízes quadradas, esse índice 2, geralmente ele não aparece, tá? Eu coloquei aqui porque nós estamos iniciando ainda o conceito de raiz e para vocês saberem identificar. Mas geralmente as raízes quadradas não aparece o índice 2. Então, pessoal, vamos ver qual é a relação entre radiciação e potenciação. A radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, ó, 3 ao quadrado é 9. Então, 3 vezes 3 eu sei que dá 9. Então, a raiz de 9 é 3. Por quê? Para achar a raiz, eu procuro o número que é multiplicado 2 vezes dê o valor da raiz. Então, 3 vezes 3 dá 9. 5 elevado ao cubo, ou 5 elevado a 3, é 125. Então, a raiz cúbica de 125 vai ser 5. Porque se eu pegar o 5 e multiplicar 3 vezes, 5 vezes 5 vezes 5, vai dar 125. Então, sempre que a gente for procurar a raiz, se for quadrada, a gente vai multiplicar 2 vezes. Se for cúbica, a gente vai multiplicar 3 vezes. Então, pessoal, relembrando o que eu já falei, ó. Aqui a gente tem os termos da radiciação, que são radicando, índice, radical e a raiz do radicando, que é o A, tá? Então, ó, N, índice, tá aqui em cima. Esse N pode ser 2, do 2 em diante. 2, 3, 4, assim por diante, tá? O radicando é representado aqui pela letra A, pode ser qualquer número. E o resultado, a raiz em relação a esse radicando, a raiz de A é esse B, que é o número que a gente multiplica, tá? Então, ó, as raízes que a gente já viu até agora. Raiz quadrada pode omitir o índice. O que quer dizer omitir? Quer dizer que esse 2, ele não é obrigado a aparecer aqui na raiz. Raiz de 16 é 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 dá 16. Outras raízes. Se a raiz for com índice 3 em diante, não pode omitir o índice. Então, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta e assim por diante, tem que aparecer obrigatoriamente o índice, tá? Então, raiz cúbica de 9. Aqui tem um erro, pessoal, não percebi. Aqui a raiz cúbica seria 27, para ser 3 ao cubo para dar 3, tá? Aqui tem um errinho, aqui seria 27, ok? Tem um erro aí.
Bom, pessoal, continuando o que a gente viu no slide anterior, nós temos aqui, ó, além da raiz quadrada, existem outros tipos de raiz. Veja, raiz cúbica de um número. Veja os exemplos abaixo. Ó, raiz cúbica de 1 é 1, porque se eu multiplicar 1 3 vezes, vai dar 1. Raiz cúbica de 8 é 2, porque se eu multiplicar 2 3 vezes. E esse, pessoal, foi o erro que estava no slide anterior, que estava raiz cúbica de 9 e 3. A raiz cúbica, para dar 3, é a de 27. Porque 3 vezes 3 vezes 3 dá 27, tá? Corrigindo o que estava no slide anterior. A raiz cúbica de 64. 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64, tá? Devemos pensar em um número que, multiplicado por ele mesmo, 3 vezes dê o resultado igual ao radicando. Então, ó, se a raiz é cúbica, eu tenho que multiplicar quantas vezes? Eu tenho que multiplicar 3 vezes. Se a raiz fosse quadrada, eu iria multiplicar 2 vezes. Se a raiz for quarta, eu vou multiplicar 4 vezes. E assim por diante, tá? Todos esses exemplos aqui são raízes de índice 3. Então, esse índice 3 é chamado de raiz cúbica. Boa tarde, pessoal. Estamos encerrando a aula remota de hoje, tá? Com uma convidada especial. Minha filhota tá querendo dar uma boa tarde para vocês. Maravilha, dá uma boa tarde. Boa tarde. Então, tchau, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser, tá? Fiquem com Deus.